O diabo pode convencer você com a verdade. Está no ar mais um programa da Web TV e SJC, Universo Espiritual, desvendando os mistérios do mundo espiritual. Preste bem atenção. Muitas pessoas acabam subestimando o maligno, o diabo. A palavra deixa bem claro que ele é astuto. Como Pedro disse, que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Eu sei que muitas pessoas ficam assustadas, ficam com medo, quando se fala do diabo, de demônios. Mas é necessário falar. O próprio Jesus Cristo veio para desvendar as astutas ciladas do maligno. A palavra de Deus deixa isso bem claro. No Velho Testamento tem sim relatos do ataque do maligno, e principalmente no Novo Testamento. Mas veio o Senhor Jesus para desvendar, para deixar bem claro a ação do maligno, para revelar o que ele vem fazendo. Como disse o Senhor Jesus em João 10, versículo 10. Eis que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função do diabo, matar, roubar e destruir. E preste bem atenção no tema dessa noite. O diabo pode convencer você com a verdade. Olha só, prepara aí a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Abra aí a tua Bíblia. Eu vou mostrar a você como ele age, como ele é sorrateiro, como ele é esperto, e ele tem poder. Eu não estou aqui engrandecendo a ele, mas desvendando o que ele pode fazer, mas deixando bem claro que ele foi vencido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a cada dia, através da fé no Senhor Jesus, também vencemos toda a ação do maligno. Olha só, vamos para a leitura do que está escrito aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, diz assim, ó. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Preste bem atenção. O Senhor Jesus, ele estava ali, dando consciência aos discípulos que ele precisava ir até Jerusalém e ele ia sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos anciões, nas mãos dos principais daquela cidade. Ele ia sofrer, ele ia padecer. Ele estava deixando bem claro que ele seria o quê? Condenado por eles, por aquele povo, seria crucificado, mas ao terceiro dia ele iria o quê? Ressuscitar. Ele estava deixando bem claro que ele ia ter que passar por todo aquele sofrimento, derramar o sangue dele, padecer, sofrer, mas ao terceiro dia Deus ia o ressuscitar. Aí olha só agora a ação do diabo. Versículo 22. E Pedro tomando de parte, né? Pedro chegou, chamou o Senhor Jesus assim, para um lugar mais reservado, para falar com ele. Repetindo. E Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso.
Aí olha só o que disse o Senhor Jesus, no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha só, preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus estava ali falando para os discípulos que precisava ir até Jerusalém para ser julgado, condenado, para ser morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar, o diabo usou a boca de Pedro. E Pedro, um dos discípulos, Pedro, o principal, como Cristo escolheu ele, e o diabo usou a boca de Pedro para chegar e dizer: Senhor, olha só, repetindo o que disse Pedro, e Pedro, tomando-o à parte, chamou ele para falar isso, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Olha só, o diabo usando a boca de Pedro para dizer: Senhor Jesus, longe de ti isso, para que esse sofrimento? O Senhor não pode passar por isso. Mas aí o Senhor Jesus percebeu, sem dúvida alguma, que ali quem era? Era o diabo. Então preste bem atenção, o diabo ele usa a verdade realmente. O sofrimento do Senhor Jesus foi grande. O diabo estava falando ali, através da boca de Pedro, a verdade, realmente o sofrimento do Senhor Jesus ali seria o quê? Grande. Como a Bíblia diz, o Senhor Jesus, antes de ele ser crucificado, ele estava tão oprimido, ele estava tão sobrecarregado, por estar ali levando em seus ombros toda a maldição que veio de Adão, todo o pecado, que ele suou gotas de sangue. Ele estava tão oprimido, tão sobrecarregado, e o próprio Jesus Cristo pediu 3 vezes ao Pai, a Deus: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. Simplificando, se possível, me livre de ser crucificado, não permita que eu seja crucificado. Mas aí Jesus disse: não seja feita, porém, a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. O Senhor Jesus, ele sabia desse sofrimento e o diabo tentou ali convencer o Senhor Jesus com a própria verdade, do sofrimento que seria terrível. Então preste bem atenção, o diabo, assim como ele tentou convencer Jesus usando a boca de Pedro, ele também vai usar o quê? A verdade. Como, por exemplo, você passou o dia todo trabalhando, mas à noite é para você vir para onde? Para a igreja ouvir a palavra. E o diabo vai dizer o quê? Você está cansado. Tu trabalhou o dia todo, foi tanto estresse. Realmente você está cansado, realmente veio todo o estresse, você precisa descansar. O diabo está usando a verdade para tentar convencer você de não ir à igreja. O diabo também vai usar outras situações, como por exemplo, digamos que você que está aí me assistindo me provocou, falou algo, me xingou, aí o diabo vai fazer o quê? Vai chegar na minha mente, tá vendo aí, ó? Ele que começou a briga, ele que começou, ele está provocando você, Fala algo contra ele, tu vai deixar assim? Tu vai ser humilhado e não vai fazer nada, e até algo extremo. Tu vai aceitar essa afronta, isso é uma humilhação. Mata ele, destrói ele. O diabo está usando o quê? A verdade. Realmente a pessoa provocou você, como eu dei o exemplo, tipo, você me provocou, realmente você começou, você está errado. Mas se eu for agir pela minha natureza humana, se eu for agir pelo calor do momento, se eu for agir pela emoção e deixar a razão de lado, vai acontecer o quê? Uma bagaceira, uma destruição, morte, ofensas de um lado para o outro, maldição. É como acontece muito nos relacionamentos.
A esposa de repente fala algo ali, fala mais alto que o esposo, aí o diabo vai chegar o quê? Está vendo aí? Ó? Ela não respeita você como esposo dela, como homem. Esculhamba ela, amaldiçoa ela, ou se não, bate nela, faz isso e isso com ela. Você vai aceitar isso? Você vai ser desmoralizado assim? Então, realmente, aquela mulher está errada. Ela está afrontando, ela está o quê? Xingando, maltratando o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas nesse momento de provocação, o que o homem tem que fazer? Deixa a mulher falando sozinha, saia melhor. Porque senão, e tem aquelas que ainda chegam e dizem o quê? Bate em mim se for homem. Aí o diabo, tu vai aceitar isso? Tu vai aguentar isso? Mete lá a mão, ou mata ela, faz isso, destrói ela. Mas aí vamos para a palavra. A Bíblia diz o quê? O apóstolo Paulo falou dizendo o quê? Irai-vos e não pequeis. Então a palavra está para combater a ação do diabo. Então, Satanás aqui usou a boca de Pedro, versículo 23. Jesus agora falando. Jesus responde aqui, Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro falou, e Jesus disse, cala a boca, Satanás. Isso acontece também. Uma pessoa chega até você, fica incentivando você a brigar, chega falando de alguém para você, olha, fulano disse isso e você. De repente, vamos lá, realmente, alguém falou de você, essa pessoa trouxe essa conversa, mas ela só está o quê? Colocando lenha na fogueira e é o diabo. Realmente, a outra pessoa falou de você, criou alguma situação contra você e aquela pessoa chegou, só é fulano vive falando isso e isso de você. Mas o diabo está usando o quê? A boca dela. Para colocar a lenha na fogueira, para você abrir a boca, falar um monte de besteira e essa pessoa que trouxe para você, ela vai levar e normalmente ela não vai levar. Só o que você disse vai aumentar. Então o diabo ele vai usar a própria verdade. Realmente, quando Pedro falou aqui, Senhor, longe de ti esse sofrimento. Realmente Jesus Cristo sofreu, né? Na verdade, nessa questão aqui, ele ia sofrer muito. O sofrimento seria terrível. Então o diabo usando a própria verdade para convencer o Senhor Jesus de desistir, de ser crucificado, de ser morto. Porque o diabo sabia que era um plano de Deus, a morte do Senhor Jesus na cruz, como está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, que verdadeiramente o Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, toda a maldição. O castigo que nos trouxe a paz foi sobre o Senhor Jesus. Pelas pisaduras de Cristo somos sarados. Então, se Cristo não tivesse sido crucificado, se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz, a humanidade estava o quê? Condenada. Porque está escrito, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O que significa isso? Que todos pecaram e todos estão separados da salvação de Deus, simplificando. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz e levado sobre ele o pecado, a maldição que veio de Adão, não tinha chance do homem ser reconciliado com Deus. E entenda, Deus lá no Jardim do Éden criou o homem e a mulher. O homem e a mulher, eles eram ligados a Deus. Mas através do pecado daquele homem, daquela mulher, o pecado de Adão e Eva, que não conseguiram guardar um só mandamento, o que aconteceu? O homem foi o quê? Desligado de Deus. Aí Deus mandou o Senhor Jesus morrer na cruz, fazer o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que Deus pudesse o quê? Religar o homem consigo. Através do pecado de Adão, como está escrito, por um homem veio o pecado, a maldição.
E o homem foi o que? Desligado de Deus. Mas por Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus, vem o que? A reconciliação. Hoje, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, essas pessoas são religadas a Deus. A única religião verdadeira é o Senhor Jesus, porque religião quer dizer o quê? Religare. Religião é o que religa o homem a Deus. E o que religa o homem a Deus é o Senhor Jesus. Porque em João 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Quando o Senhor Jesus disse eu sou o que significa? Que Ele é o único. Se Jesus tivesse falado eu sou um caminho, existiria vários. Mas Ele não disse eu sou um, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por mim. Só Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, sido crucificado, o homem estava o quê? Desligado, separado de Deus. Não tinha como o homem ser salvo. Agora, através da morte de Cristo, aqueles que invocam, entenda, Cristo foi morto, crucificado, ressuscitou, e hoje aqueles que ouvem a pregação e crer no Senhor Jesus e invocam o nome dele como Salvador de sua alma, é religado a Deus. Então o diabo sabia disso. Por isso que o diabo usou a boca de Pedro para dizer: Senhor Jesus, longe de ti isso, Senhor Jesus, não seja crucificado, não sofra. O Senhor vai passar por isso tudo, para que esse sofrimento? Aí foi quando Jesus respondeu. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo não está nem aí para a vontade de Deus, ele não compreende a vontade de Deus, o amor de Deus pelas almas. O Senhor Jesus deixando bem claro. E lembre-se que o tema dessa noite é: o diabo pode usar a verdade para convencer você. E ele estava usando aqui a verdade para tentar convencer o Senhor Jesus de não passar por aquele sofrimento. Então fique atento com as astutas ciladas do diabo. Ele vai trabalhar. Ele usou a boca de Pedro e ele pode usar a boca de seu pai, de sua mãe, de seu filho, de seu esposo, de sua esposa, para tentar impedir você de servir a Deus. Como, por exemplo, muitas pessoas observam, assim que você se converte, assim que você vem para a igreja, quantos e quantos da família diz o quê? Esculhamba a igreja, esculhamba o pastor. Você está fazendo o quê nesse lugar? Você está louco? O pastor fez uma lavagem cerebral. Negócio de pastor, o pastor é tudo ladrão. Mas eu digo para você, não existe pastor ladrão. Oxe, como assim, pastor? Não existe. Agora existe o ladrão pastor. Ele é ladrão e ele dá uma de pastor para enganar as pessoas. Agora, pastor de verdade, esse não é ladrão, esse é um homem de Deus, usado por Deus para pregar o evangelho, para anunciar Jesus. Agora, tem ladrão que diz que é pastor, que é um enganador, um impostor, um mercenário. E você nunca pode generalizar. Você nunca pode dizer que é todos. Porque se for assim, a gente vai dizer o quê? Que todo médico é ladrão, é impostor. Nada a ver. Existem os médicos que realmente são pessoas que têm amor pelas vidas, mas tem aqueles que não têm. Isso é em toda a área. Tem o pedreiro que realmente é um pedreiro, que faz com amor aquela construção, que é sincero, que é verdadeiro, mas tem aquele que é enrolão. Tem o borracheiro, que realmente ele é sincero, verdadeiro, ele vai ali fazer aquele trabalho, remendar, né, aquela cama de ar, o pneu. Ele vai falar, pronto, se tem um furo, é um furo. Ele não vai acrescentar 2 ou 3, ele não vai condenar o pneu ou a câmara de ar. Mas tem aquele que, se possível for, ele vai fazer, ele vai furar mais, ele vai condenar o pneu.
Mas a gente vai generalizar, dizer que todo é enrolão de forma alguma. Então, em toda área, tem os certos e os errados, os justos e os injustos. A realidade é essa. Não deixe o diabo enganar você. E ele vai usar a boca de tantas e tantas pessoas para dizer que esse negócio de igreja é sem futuro, que vão roubar você, que vão enrolar você. Nem é assim, não. Nunca pode generalizar. Existe realmente aqueles que servem a Deus, como também existe aqueles que realmente servem ao diabo. Vamos fazer a oração? Vou orar por você e vou repreender toda a ação do diabo, que pode estar usando a própria verdade para dominar, escravizar você. Feche os seus olhos. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoo essas vidas e repreendo toda a ação do diabo. Assim como disse o Senhor Jesus, repreendendo o mal que estava usando a boca de Pedro. Então que caia por terra agora toda a ação do diabo, que está se utilizando da boca de pessoas para oprimir e sobrecarregar, para atrapalhar a vida deste homem e desta mulher que está me assistindo. Cai por terra agora toda cilada do maligno, todo engano, toda mentira de Satanás. É no nome do Senhor Jesus Cristo que a mente deste homem e desta mulher seja agora iluminada, que as portas do inferno não prevaleçam contra a vida deste homem e desta mulher, que caia por terra agora toda investida maligna e essa pessoa tenha a luz do entendimento, essa pessoa ela tem um discernimento para entender, para estar em alerta, para ver, perceber quando o mal está usando a boca de pessoas, quando o diabo está tentando atrapalhar a vida dela. Cai por terra agora a maldição, em um nome do Senhor Jesus, que essa pessoa fique atenta. Essa mulher fique atenta quando de repente outra mulher chegar e falar, deixa o seu marido. Mas o diabo está usando a boca dessa pessoa e essa própria mulher está de olho no marido desta outra. Então que ela seja agora iluminada, que toda a ação do diabo caia por terra, em nome de Jesus. Saia. Respire profundo, diga graças ao Senhor Jesus. Ele te abençoe e te ilumine. Não esqueça, o diabo, ele pode usar a própria verdade para enganar, convencer você e derrotar você. Até a próxima, em Cristo Jesus.